A paz do Senhor, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, aí no conforto do lar de cada um. Estamos aqui eu, irmão Felipe, os irmãos que não me conhecem, a irmã Elaine, que é minha esposa. Estamos aqui nessa noite para participar junto com vocês do culto ao Senhor, de adoração e da ministração da palavra. E estamos aqui para adorar o Senhor e levar você no seu lar a estar adorando o Senhor. E vamos estar nesse momento exaltando o Senhor, dizendo que o nosso melhor nós queremos dar ao Senhor nessa noite.
Amém, igreja. Glorificado e exaltado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Nós vamos ainda louvar ao Senhor com mais um louvor que diz que os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que a igreja do Senhor o adora, a igreja do Senhor o exalta, a igreja do Senhor, ela se alegra na presença do nosso Rei. E nós exaltamos a Ele, que é Senhor de nossas vidas, que é Rei dos Reis, digno de todo louvor, de toda adoração. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu rei
igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus esteja te abençoando aí na sua casa, no seu lar, que você passe por este momento de quarentena. Que no final de tudo isso, você venha dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos e amigos, que a bendita graça do Senhor seja com todos vocês nesta noite de quinta-feira. Para vocês, quinta-feira. Para mim, quarta-feira, dia 15 de abril, exatamente às 11 horas da manhã. Meu coração, ele está fervendo, queimando de alegria e de prazer pela experiência que tive nesta noite aos pés do Senhor. Deus, ele me visitou nesta noite, nesta manhã, de forma poderosa, desde ontem que ele tem ministrado aos nossos corações. E eu não poderia esperar para estar gravando em outro momento esta mensagem, que estará sendo assistida por vocês, ouvida por vocês, neste culto de quinta-feira, quando ela então será disponibilizada no Facebook, no YouTube e por conseguinte no Instagram. Aí está a razão pela qual nós temos ultimamente gravado as nossas mensagens. Talvez alguns ou muitos se perguntem: por que o pastor não entra ao vivo, não transmite ao vivo? Essa foi a nossa experiência lá no início. Mas eu creio que Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. O que eu não posso, meus queridos, é, em nome de um modelo, de um método, de um formato, perder momentos como esse. Momentos de iluminação, de inspiração, que me pegam até de surpresa. E se eu não correr, não gravar, não transmitir, não registrar, certamente deixando para um outro momento, talvez não tenha a mesma graça que teria se no exato momento em que recebi de Deus a iluminação da sua palavra. Respeito aqueles que fazem diferente. Respeito aqueles que se sentem mais à vontade, ou melhor, preferem entrar ao vivo. Entrei ao vivo no domingo passado, pela manhã, celebrando a ceia do Senhor com vocês. Repito, no início fizemos isso ao vivo, mas Deus tem nos usado desta forma, creio eu, para aqueles que estarão nos ouvindo na quinta-feira. Será uma mensagem gravada. Como será gravada pelo tempo em que essas mensagens estiverem disponibilizadas nos nossos canais. Ao vivo seria só naquele momento em que estivesse sendo veiculada. Para os que entrassem depois ou para aqueles que assistissem depois, seria uma gravação como outra qualquer. Nós entendemos que Deus, ele não está preso a formatos. Ele não usa métodos, ele usa homens.
E como disse, Ele usa quem quer, quando quer e como quer. E a mim tenho consciência que Ele tem usado desta forma. O importante, se gravado ou se transmitido ao vivo, é que você esteja sendo edificado e abençoado por Deus através da sua santa palavra. Não posso perder o momento de inspiração. Não posso deixar para depois. Porque se não bastasse distanciamento físico, isolamento social, eu não pretendo ser metódico, não pretendo ser automático. Eu quero justamente me colocar nas mãos de Deus, diante do Senhor, e quando subitamente, cheio dele, da sua graça, iluminado por ele, receber dele alguma palavra, alguma revelação, alguma iluminação para o momento, eu não quero deixar para depois. Por isso tenho gravado as últimas mensagens que tenho recebido do Senhor, para que não perca a graça, a unção daquele momento. Espero que você assim nos compreenda perfeitamente, entendendo que Deus usa cada um como Ele quer. O importante é que o seu coração esteja aberto, esteja pronto, predisposto a ouvir Deus falar com você. Quantas gravações, DVDs, mensagens nós não ouvimos que foram gravadas há tanto tempo, mas que no momento que ouvimos, falam profundamente no nosso coração. Porque a palavra de Deus é assim, ela se renova a cada dia, a cada amanhecer. Não importa quanto tempo leve, nem de que forma seja, o importante é que a tempo e fora de tempo, preguemos e anunciemos a palavra de Deus e chegue ao seu coração com o mesmo fervor, com a mesma iluminação que do Senhor recebemos. Nesta noite de quinta-feira, para você, noite de quinta-feira, para mim, manhã de quarta-feira, dia 15 de abril, quando recebi a revelação desta palavra, e o meu coração ardeu, e repito, não pude me conter, tive que correr, interromper a minha agenda, parar tudo, para da minha casa, do interior da minha casa, do recôndito do meu lar, estar gravando esta mensagem. As últimas gravei no meu ambiente de trabalho, do meu escritório. Essa não pude esperar, não pude me conter. Teria que gravar exatamente no momento em que recebi do Senhor esta iluminação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 39. Esse será o nosso texto deste culto, deste momento. E o nosso tema, o que acontece quando o Senhor está conosco. Daremos a partir do versículo 1 ao verso 23, portanto, todo o capítulo. Convido você para que acesse a sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ali lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua casa, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: vede meu marido, trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. O Senhor estava com ele. Não posso deixar de lhe pedir que você compartilhe esta mensagem, que você faça o seu comentário, que você deixe o seu like, que você nos ajude, seja um agente transformador, um agente de Deus na terra, nesse momento que estamos vivendo. Que você transmita aos seus amigos, envie para os seus contatos, compartilhe esta mensagem, porque certamente o Deus que falará ao seu coração, falará ao coração de muitas outras pessoas. Só depende de você. O que acontece quando o Senhor é conosco, ou está conosco? Queridos, inspirados no exemplo de José, eu convido você a refletir comigo neste tema. Por 4 vezes aparece neste capítulo 39 de Gênesis a expressão: e o Senhor estava com José. Primeiro no versículo 2, quando vendido como escravo para o Egito. O texto vai nos dizer que o Senhor esteve com José e o abençoou e o fez prosperar, ainda na condição de escravo. Ah, quem diria? Quem jamais poderia imaginar, pensar que alguém ser vendido como escravo fazia parte de um plano maior, do plano de Deus, para salvar uma nação, para salvar um povo e, por conseguinte, para salvar o mundo inteiro. De odiado e traído por seus irmãos, ele é lançado e jogado em um poço profundo. De um poço é vendido como escravo para os ismaelitas. De vendido como escravo para os ismaelitas, é levado para o Egito. Lá, chegando no Egito como escravo, é vendido a Potifar. Na casa de Potifar, servindo como escravo, se torna administrador, se torna mordomo de toda a casa. De mordomo é traído, é culpado, é condenado injustamente por um crime que não cometeu e é preso em um cárcere. De um cárcere e de uma prisão se torna governador do grande Egito. Portanto, o segundo homem mais importante depois de Faraó. E como governador do Egito em um tempo de fome e escassez,
salvará toda uma nação da morte, da fome, da desgraça, e salvará a seu pai, seus irmãos e, por conseguinte, toda uma descendência, para que se cumprisse uma antiga e milenar promessa feita a Abraão, o seu antepassado, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se nada disso tivesse acontecido, o resultado final e trágico seria o não cumprimento, embora eu creia que Deus usaria outros meios, mas como ele já havia feito aliança com Abraão, e José era o seu descendente da casa de Jacó, Deus então usa todos esses contextos para fazer cumprir, para fazer valer a promessa feita a Abraão, e assim a salvação por meio de Jesus viesse ao mundo inteiro. Se nada disso tivesse acontecido, não teria se cumprido a promessa, pelo menos não por meio de Abraão e os seus descendentes. E as famílias da terra não seriam abençoadas por meio da vinda de Jesus, descendente maior de Abraão. No versículo 3, nós lemos que o Senhor esteve ou estava com José. Por isso, enquanto esteve na casa de Potifar, o texto vai nos dizer que o Senhor o abençoou, que o Senhor o fez prosperar em tudo. E ele acabou achando graças aos olhos do seu Senhor, e de escravo se tornou mordomo, administrador de toda a casa. No versículo 21, pela terceira vez, então, a mesma frase é repetida, a mesma expressão é repetida. E o Senhor estava com José, e por isso, mesmo jogado em uma prisão fria, mesmo jogado em um cárcere, condenado inocentemente, injustamente por um crime que não havia cometido, Deus o abençoa. E ele acha graças aos olhos do carcereiro, do agente penitenciário, e é tratado com bondade, mesmo pelos seus companheiros de cárcere, de cela, especialmente por aquele que estava acima dele, que no geral eram pessoas que não poupavam aqueles que estavam ali presos por uma razão qualquer, que os tratavam como lixo, como escória. Mas José não, porque o Senhor estava com ele. Ele achou graça aos olhos do carcereiro e foi tratado com bondade, diz o texto. E por fim, no versículo 23, pela quarta vez aparece a expressão: e o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com José, ele prosperou até na prisão. Até na prisão ele foi notado, ele se tornou notável. E aí, de um simples preso, se tornou uma espécie de carcereiro adjunto, uma espécie de agente penitenciário adjunto, e se tornou responsável pelos demais presos, ocupando então a função de liderança. Porque o Senhor foi com José, o mesmo prosperou, se destacou, se tornou notável, se tornou vitorioso, foi exaltado, mesmo em meio aos contextos e ambientes mais desfavoráveis, conturbados e tentadores. Mesmo chegando no Egito como escravo, foi comprado pela segunda autoridade do Egito, que era Potifar, capitão da guarda de Faraó. E justamente nesse contexto de humilhação, submetido ao trabalho escravo, sendo recebido como escravo, tratado como escravo, trabalhado como escravo, Deus vai trabalhar em seu caráter, Deus vai trabalhar na sua vida e vai prover para ele um futuro bem diferente. Tudo fazia parte de um plano de Deus para prepará-lo para de escravo se tornar governador. Repito,
governador da maior potência daqueles dias, do maior império daqueles dias, o segundo homem mais importante, estando ele apenas abaixo de Faraó, o grande e venerável, e por conseguinte, salvador do seu povo, salvador dos seus. A Bíblia diz, meus queridos, que quando os passos do homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, vai nos dizer que Ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, unge nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. E porque o Senhor estava com José, isso vai se cumprir literalmente em sua vida. O Senhor vai preparar uma mesa lauta diante dele, na presença dos seus inimigos. O Senhor o ungirá e o fará transbordar diante de todos aqueles que o rejeitavam, que o olhavam apenas como um simples escravo e ninguém mais além disso. Assim foi com José, porque o Senhor foi com ele. A bênção e a unção de liderança, de sucesso, de prosperidade que estava sobre José, nos diz o texto, que escorreu generosamente sobre a vida de quem o tinha feito escravo, de quem o tratava como escravo, de quem o tinha recebido como escravo. Até Potifar e a sua casa foram generosamente abençoados com a presença de José. E o que é que eu aprendo aqui? E quando o Senhor é conosco, até o ambiente e as pessoas que convivem conosco, mesmo as mais hostis, rivais, competidoras, são abençoadas. É aquela santa mulher que pelas suas orações santifica até o marido e os filhos que são impuros. É aquela luz que, brilhando em uma casa onde só há trevas, acaba iluminando a todos que estão dentro daquela casa. Tal pessoa, tão cheia de Deus, transbordará para os lados, como José transbordou, sendo um agente transformador, influenciando aqueles que estão ao seu entorno, ao seu redor. Assim como José, na casa de Potifar, como bem nos diz os versos 3, 4, 5 e 6. De escravo a administrador da casa do seu Senhor, pelas mãos de quem vieram a prosperidade, o sucesso e a felicidade, não só para ele, mas para todos. Porque assim como alguém fora da vontade de Deus, como Jonas, põe em risco a vida até de inocentes, e esse foi o caso de Jonas, colocou a vida até de tripulantes inocentes em risco, porque fugiu do centro da vontade de Deus, contrariou a Deus. Assim também aqueles com quem Deus está, que estão no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, elas abençoarão até mesmo aqueles que não conhecem a Deus. Elas transbordarão de tal forma da graça, da bondade de Deus, que até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, não reconhecem a Deus, serão abençoados por sua presença. Quando o Senhor é conosco, nós fazemos a diferença, seja como escravo ou livre, seja como servos ou como senhores, seja como aquele que manda ou como aquele que é mandado. Não importa a posição, a condição e o lugar onde estejamos. Se o Senhor estiver conosco, como esteve com José, faremos a diferença. Não importa quem são as pessoas que estão conosco, se elas nos reconhecem ou não, se elas nos honram ou desonram, se elas nos humilham ou nos valorizam, se o ambiente é esse ou aquele, se é um ambiente favorável, bom de se conviver, agradável, ou se é um ambiente hostil. É você e sou eu que precisamos fazer a diferença, para que se cumpra a palavra de Deus quando diz que para que naquilo que falam mal de nós sejam envergonhados ao ver o nosso bom procedimento em Cristo, para que a luz brilhe na casa
no ambiente, no cenário, e ilumine todos que estão na casa. Porque, por outro lado, se a luz se tornar trevas, densas serão essas trevas. Se o sal se tornar insípido, o sal que teria tudo, se mantesse as suas propriedades para preservar, para temperar o ambiente, o alimento, preservá-lo da corrupção, se ele se tornar insípido, para nada mais prestará, não para ser jogado fora e pisado pelos homens. Este tem sido o fim daqueles que, diferente de José, tem se afastado do Deus vivo e tem deixado de viver no centro da vontade de Deus. De luz do mundo tem se tornado trevas, trevas ainda mais densas. De sal que preserva, que dá sabor, tem se tornado insossos, insípidos, e por isso têm sido escarnecidos pelos homens. Esses que um dia foram motivo de louvor, estiveram nos outdoors da vida, nas manchetes, seguidos por centenas, milhares de pessoas, tidas como voz de Deus na terra, voz profética e apologética, hoje estão esquecidos no anonimato. Quando são lembrados como aquele sal que foi lançado fora e pisado pelos homens. Motivo de tropeço, de escândalo. Por quê? Porque eles perderam o sabor, eles perderam o foco, eles deixaram de viver no centro da vontade de Deus. Mas quando acontece o contrário, como aconteceu com José, independente do ambiente e das pessoas que estejam ao nosso entorno, até os nossos inimigos serão abençoados, até os nossos inimigos serão servidos por nós. Amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça do nosso inimigo. Eles terão que se sentar à mesa conosco e comer da nossa fartura e participar da nossa bênção. Deus te chamou e me chamou, como chamou a José, lá na casa de seu pai, para sermos um agente transformador, de ambientes e vidas e histórias. E isso só será possível se o Senhor estiver conosco, se o Senhor for conosco. Em segundo lugar, embora não apareça na narrativa que segue a expressão de forma explícita, que o Senhor estava com José durante, então, a descrição do momento em que ele é tentado e assediado, certamente pela mulher mais desejada de todo o Egito, que nós nem precisaríamos que essa expressão aparecesse aqui de forma explícita, porque podemos concluir perfeitamente que se o Senhor não tivesse sido com José, e não estivesse com José também naquela situação de tentação, de sedução, ele não teria resistido. Não como homem, como reles mortal, não teria resistido àquela situação tão tentadora e sedutora, mas porque o Senhor estava com ele. Mesmo ele sendo jovem, viril, boa pinta, mesmo ele tendo nos seus braços, diante dos seus olhos, a mulher mais desejada de todo o Egito, mesmo tendo todo um ambiente favorável para ter horas e quem sabe uma noite inteira de prazer, viver uma aventura amorosa que muitos gostariam de estar em seu lugar para viver, porque o Senhor estava com ele. José pôde resistir a tudo isso, mesmo tendo condições físicas, tendo um ambiente favorável, aparentemente seguro, acima de qualquer suspeita, tendo diante dele a mulher mais desejada do Egito, tendo, quem sabe, o desejo aflorado em sua pele, queimando em sua própria carne, tendo todos os seus instintos e sentidos excitados, ele consegue resistir, ele consegue dizer não, ele consegue fugir, correr da aparência do mal, daquela situação embaraçosa. Ele consegue dizer não à carne, ele consegue dizer não àquela situação tão tentadora e sedutora, que qualquer outro talvez partisse para cima e não perdesse de aproveitá-la ao máximo. Sabe por que isso foi possível? Porque o Senhor estava com José. A Bíblia fala que é o temor do Senhor que faz com que o homem se desvie do mal.
desvie os seus passos do mal, os seus pés da queda, os seus olhos das lágrimas. Porque o Senhor esteve com José. Ele pôde dizer não. Ele pôde resistir àquele desejo ilícito, àquela tentação. Ele pôde se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ver o diabo fugir dele. Esse foi o segredo da vitória de José. Mesmo em um ambiente de tentação e sedução, o segredo dele foi que o Senhor estava com ele em tudo. O Senhor está comigo, com você em tudo. Mesmo e principalmente nas horas das tentações e provações da vida, quando a nossa fé, nossos valores, o que pregamos, nossos princípios são colocados em cash. Quando tudo que nós acreditamos a vida inteira é colocado à prova, nosso temor a Deus, tão defendido por nossos discursos, pregações e palavras, é colocado à prova. Aquele que anda com Deus, que decide escolher servir a Deus, amar a Deus, Deus será com ele, mesmo na hora da tentação. Da tentação que todos nós estamos sujeitos, e não há quem esteja livre dela, mas mais tarde ela baterá a minha porta e a sua porta. Não importa quem eu seja, quem você seja, se pastor, se ovelha, não importa o nosso título eclesiástico ou a nossa função eclesiástica. Eu até acredito que quanto mais estivermos em evidência, mais tentados seremos, porque ninguém lança pedra ou joga pedra em árvore que não dá fruto. Se somos vitrines e somos exemplos para muitos, certamente pagaremos um preço ainda maior, porque a quem muito é dado, muito é exigido. Ninguém está livre de ser tentado, de ser seduzido pelo mal. Mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver ao nosso lado, se o Senhor está comigo, está contigo, estiver comigo, estiver contigo, com certeza teremos forças para dizer não e resistir a todo mal. Em terceiro lugar, quando o Senhor é conosco, até a prisão, quando acusados injustamente, quando pagando por erros que nós não cometemos, acharemos graças aos olhos de todos, até dos nossos acusadores, que mais cedo ou mais tarde terão que abrir a boca e dizer o contrário, que serão envergonhados, como eu citei anteriormente, ao verem o nosso bom procedimento em Cristo, porque é bíblico, é promessa do Senhor. Toda língua que se levantar contra nós, Deus fará calar, Deus confundirá os nossos inimigos. Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Se foi Cristo quem morreu por nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Poderão até tentar nos acusar, nos incriminar, como tentaram acusar e acusaram José. Ele foi até levado para a prisão, mas Deus o exaltou. A seu tempo Deus fez justiça. A seu tempo Deus usou alguém para que se lembrasse dele e ele fosse exaltado e o culpado fosse tido por inocente. Ah, Deus vê, Deus sabe. Os versículos 21 e 23 vão demonstrar isso. Porque o Senhor foi com José, estava com José, ele achou graças aos olhos daqueles que eram seus companheiros de cela, que era o seu agente penitenciário, o seu carcereiro, quem sabe o seu torturador, o seu algoz, que estava ali, quem sabe, para puni-lo, para sentenciá-lo, mas que ao contrário tratou com bondade e mais do que isso, o exaltou, o colocou como líder de toda a prisão, como administrador de toda a prisão. E o versículo 23 diz por quê? Porque o Senhor estava com José e o abençoou com bom êxito em tudo que ele realizava. Mesmo pagando por um crime que não cometeu, levando a culpa que não era dele, a Bíblia fala que Deus lhe deu êxito em tudo, na hora da tentação e na hora da acusação, na hora da honra e na hora da desonra. Quando homem ou mulher decide andar com Deus, não apenas em lugares seguros e desejáveis,
mas também por lugares escorregadios, hostis e indesejáveis. O Senhor será com este homem, será com esta mulher. Seja como escravo, seja como o patinho feio da família, seja como o preterido entre irmãos, seja como o acusado injustamente e condenado por erros que não cometeu, seja na prisão, no vale do esquecimento. Todos poderão esquecer dele, menos o Deus em cuja presença ele vive e anda. Deus usará qualquer pessoa, usará qualquer situação para fazer com que tudo venha convergir para o bem desta pessoa. Deus usará até, repito, um companheiro de cela, um carcereiro, para livrá-lo e exaltá-lo. Até na prisão, aquele que anda com Deus não estará só. Se destacará. Se destacará, será notável nas situações mais humilhantes e degradantes. Olha Paulo e Silas na prisão. Olha José na prisão. E tantos outros exemplos. Olha Daniel na cova dos leões. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Para quê? Outros exemplos, se esses, por si só, são suficientemente capazes de nos demonstrar e confirmar o que acontece quando o Senhor é conosco. Não importa onde, com quem, nem como você esteja, se o Senhor estiver contigo, você vencerá, você prosperará, você será exaltado, você se destacará, tanto entre amigos como entre inimigos, tanto entre aqueles que te aplaudem, como aqueles que te criticam e só fazem te criticar, seja num palácio ou num cárcere solitário, Deus te dará êxito. Quero encerrar mostrando o segredo de José. Por que o Senhor esteve com José? Mesmo entre irmãos, hostilizado, rivalizado, mesmo jogado no fundo de um profundo poço, mesmo vendido como escravo para uma nação estrangeira, mesmo servido como escravo na casa de Potifar, ou como administrador da casa do seu Senhor, e depois, mesmo tentado, caluniado e jogado na prisão injustamente, veja quantos altos e baixos, quantas reviravoltas, até que o seu sonho se cumprisse, até que o seu sonho se tornasse realidade, até que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Depois de passar por tudo, nos diz a história veterotestamentária, que ele se tornou o governador do Egito. Esse foi o fim que Deus lhe deu. De escravo a governador, de humilhado a exaltado, de servo a senhor. Não importou quanto tempo tenha passado, quantas situações ele tenha vivido, e situações que poderiam ter convencido ele de parar de sonhar, de parar de acreditar. O segredo do Senhor ter estado com ele se vê aqui. Quando na casa de seu pai, seus irmãos dizem: lá vem o sonhador. Portanto, José era daqueles que sonhava, e sonhava alto, e sonhava grande. Não importasse a rivalidade, a inveja, o descrédito dos outros, inclusive dos da própria casa e família. E a Bíblia diz que chegaria o tempo que os nossos inimigos maiores seriam da nossa própria casa, que não creriam em nossos sonhos, não creriam em nosso potencial, que duvidariam de nós, que fôssemos capazes de chegar a tanto. Quem sabe você na infância já não ouviu muito isso do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, daqueles que deveriam ter acreditado em você e contudo foram coveiro dos seus sonhos, açougueiro dos seus sonhos. Mas José não. Mesmo em meio a tanta intriga doméstica e familiar, ele não parou de sonhar. Mesmo quando desacreditado pelo próprio pai, que era aquele que deveria ser o primeiro a
acreditar no filho, apoiar o filho, injetar ânimo no filho, Jacó o chama e o repreende. O trata, assim como seus outros irmãos, como um megalomaníaco, alguém que tivesse mania de grandeza. Talvez alguém te veja assim, um megalomaníaco, alguém que tem mania de grandeza, só sonha alto, só sonha grande. Eu estou falando de ambições saudáveis. Não estou falando torpe cobiça, torpe ganância, não. Amor ao dinheiro, não. Não. Estou falando de ambições saudáveis. Mas ainda assim, José continuou sonhando. Quando na prisão, condenado injustamente, uma situação que qualquer outro talvez tivesse concluído, de que valeu ter sonhado tanto? É chegado o meu fim. Não tem mais jeito para mim, sonhar mais para quê? Agora é só sentar e esperar a morte chegar, como talvez você esteja nesse momento. Mas não. Mesmo na prisão, José não parou de sonhar. Mesmo na prisão, continuou sonhando com a promessa. Continuou sonhando com a sua liberdade, com um dia em que se tornaria livre. Sonhou que Deus lhe faria justiça. Acreditou que ter sonhado tanto não tinha sido e não seria em vão. Ou jamais seria vão. E a prova disso é que quando ele tem a oportunidade de pedir algo ao copeiro-chefe, ele pede ao copeiro-chefe, para que o copeiro-chefe lembre dele quando estivesse diante de Faraó. Sabe por quê? Porque no fundo, apesar de tudo e todos, José mantinha acesa a esperança. E agora a sua esperança estava mais viva do que nunca. E os seus sonhos mais latentes do que nunca. 2 anos depois, vai dizer a história, que só 2 anos depois, ele teria que esperar mais 2 anos. Depois de tudo que sofreu, teria que esperar mais 2 anos. Ele que saiu da casa do seu pai, ainda menino, adolescente, agora já um jovem maduro. Quanto tempo passado, quantas situações vividas. Mas ele foi um sobrevivente como você, meu querido. É um sobrevivente, creia, como eu sou um sobrevivente. Disseram que você tinha morrido, disseram que você não ia conseguir, não ia chegar a lugar nenhum. Olha onde você está. Você pode não ter tudo que você sonhou, mas tem tudo que você precisa. E Deus tem sido generoso comigo e com você. Tentaram me parar, tentaram te parar, tentaram calar a tua voz, tentaram me calar a minha voz, te jogaram em uma prisão, ainda que invisível. Uma prisão emocional, uma prisão de ostracismo, uma prisão de autocomiseração. Fizeram você até desacreditar de você mesmo e de Deus, mas você é um sobrevivente. Olha você aí, olha José aqui, 2 anos depois, sendo lembrado e promovido a governador de todo o Egito. O capítulo 41 vai nos narrar isso, o final da história. A história de José começa assim: e teve José um sonho, que termina com a realização deste sonho. Daquele sonho de alguém que tinha mania de grandeza, daquele sonho que os seus irmãos não aceitaram, não acreditaram, foi motivo de zombaria, que até o seu pai ficou irritado e não aceitou que José estivesse se colocando acima dele e dos seus irmãos, por não compreender os propósitos de Deus. Mas que agora, anos depois, décadas depois, todos teriam que se curvar, seus irmãos teriam que se curvar diante dele e veriam com seus olhos o que Deus teria feito na vida daquele sonhador, daquele que mesmo lançado no poço, no cárcere, açoitado, se tornado escravo, não parou de sonhar. Em outras palavras, o segredo de José, do seu sucesso, o segredo de Deus ter sido com ele, foi ele ter nunca desistido dos seus sonhos. Foi ele não ter aberto mão dos seus sonhos. E porque ele não desistiu dos seus sonhos, ele não desistiu dele mesmo. E porque ele não desistiu dele mesmo, Deus não desistiria de usá-lo e não levantaria nenhuma outra pessoa em seu lugar. Porque é assim.
Ninguém é substituível. Se José tivesse desistido, Deus teria levantado outro. A promessa não deixaria de se cumprir, não. Se não fosse por meio de José, seria por meio de outro qualquer. Porque ninguém é substituível. Insubstituível somente o nosso Deus. Assim é eu e você. Deus tem um propósito, tem um plano, tem um sonho para mim e para você. E a Bíblia fala que o sonho dele é sonho para o bem, não para o mal. Se eu acreditar e perseguir esse sonho, e não abrir mão deste sonho, e gerar este sonho na minha alma, não importa quantos não vão acreditar, não importa quanta hostilidade vou ter que enfrentar, não importa se terei que ir para a prisão por causa do meu sonho, mas se eu não abrir mão do meu sonho, se eu continuar acreditando no meu sonho, Deus não vai desistir de mim, no sentido de não desistir de me usar, não desistir de fazer cumprir em mim o seu propósito. Mas se eu desistir, eu serei o único prejudicado, eu serei o único que ficaria em desvantagem. Deus não desistirá de cumprir o seu plano. Não podendo me usar, usará outro em meu lugar. A fila anda. Eu não sou o queridinho, eu não sou o único queridinho. Deus levantará outro em meu lugar. Mas se eu não desistir do meu sonho, Deus não desistirá de me usar, não desistirá de cumprir tudo o que Ele sonhou a meu respeito, porque tudo na vida começa com um sonho. Você tem sonhado? Você tem projetos, ambições saudáveis, aspirações, alvos para a sua vida, para a sua família? Ou será que você que um dia teve tantas ambições saudáveis, tantos alvos, você desistiu deles? O tempo passou, tanta coisa aconteceu, e o sonho ficou tão distante que você nem se lembra mais desses sonhos e nem os tem mais. Você já os colocou na gaveta e desistiu dos seus próprios sonhos, e até se convenceu de que eles não se realizarão. Você deixou que alguém lá atrás matasse o seu sonho. Você deixou que os coveiros de sonhos, não importa quem tenham sido, da sua família, da sua rede de amigos e até irmãos em Cristo, você deixou que eles cavassem uma profunda cova e ali enterrassem os seus sonhos. Você desistiu? Deixa eu te falar. Deus usa pessoas que não desistem nunca. A vida não acaba quando nós morremos. A vida acaba quando nós abrimos mão de sonhar. O que seria a vida? O que será a vida sem sonhos? Não os sonhos que temos quando estamos dormindo, em estado onírico, descarga do inconsciente, como teria dito Freud. Não os sonhos, realização parcial de desejos reprimidos, nosso inconsciente. Não. Mas sim os sonhos que temos acordados, planos, projetos, alvos, mas sobretudo os sonhos de Deus para cada um de nós. Desses sonhos jamais deveríamos desistir. Não importa quanto tempo passe, ninguém é jovem demais para que não possa sonhar, para que não deva sonhar. Ele começa a sonhar ainda adolescente ou pré-adolescente, ainda um menino. E ninguém estará tão idoso, tão velho, tão ultrapassado, tão desgastado, tão surrado da vida como ele estava na prisão, que tenha que deixar de parar de sonhar, que tenha que desistir dos seus sonhos, como teria dito Agatha Christie. Quando paramos de sonhar, a vida se torna como um pássaro de asas quebradas, que não pode mais voar. O Senhor foi com José, porque José não deixou de sonhar e de acreditar. Mesmo na prisão continuou sonhando. E quando ele não aparece sonhando, é interessante. Quando ele não aparece sonhando, ele aparece interpretando os sonhos alheios, incentivando outros em seus sonhos. E você e eu? Não pare de sonhar. Mas também não pare, não deixe de incentivar outros a sonhar. Não deixe de ser um incentivador dos sonhos dos outros. Não seja um açougueiro dos sonhos dos outros. Você não tem esse direito. Você pai,
Não seja o coveiro e o açougueiro dos sonhos dos seus filhos, por mais que aos seus olhos eles pareçam surreal. Mas não seja você a amaldiçoar, a dizer que ele não pode, que ele não vai conseguir. Simplesmente você que é uma referência, já fez isso, ou está fazendo isso, se arrependa. Seja um encorajador, um incentivador dos sonhos dos seus filhos. Seja um sonhador como José, mas seja alguém que vai incentivar os seus irmãos e amigos em seus próprios sonhos. E assim, somente assim, o Senhor será contigo, comigo, como foi com José, neste tempo de crise mundial, de pandemia, quando muitos estão vendo os seus sonhos sendo enterrados, sepultados. Momento em que muitos desistiram de sonhar, não estão mais sonhando com a sua empresa, não estão mais sonhando com o seu emprego, estão a ponto de chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Eu convido você a voltar a sonhar. E eu quero orar por você, para que os sonhos que morreram e foram sepultados, se estiverem em sintonia, de acordo com os sonhos de Deus, se não foram apenas sonhos seus, mas sonhos de Deus para você, que eles ressuscitem nessa noite em nome de Jesus. Porque os sonhos de Deus, especialmente os sonhos de Deus, o que Ele planejou para você, não pode morrer. Eles estão guardados em seu coração e deverão estar vivos também no seu. Então eu convido você a orar comigo. Se desistiu, retome os seus sonhos. Se abriu mão, não abra mais mão a partir de hoje. Seja como José. Na casa de seu pai, teve um sonho. Hostilizado e rivalizado, traído pelos irmãos, continuou sonhando. Na nação estrangeira, como escravo, continuou sonhando. Na prisão, continuou sonhando. E o resultado? Deus tornou o seu sonho realidade. Não importa aonde, nem com quem. O importante é não parar de sonhar. Porque quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Eu te convido, nessa noite, a se tornar um sonhador para o bem, a cultivar ambições saudáveis, a sonhar com aquilo que Deus sonhou para você, e a não desistir jamais, a retirar do seu vocabulário esta palavra desistência. Desistir jamais. Lutar sempre. Acreditar sempre. Não importa as circunstâncias. Não importa quanto tempo tenha passado. O que acontece quando o Senhor é conosco? O que acontece quando o Senhor está conosco? Agora a decisão é sua. Estar com o Senhor. Não abrir mão da sua presença. Seguir os passos de Jesus. Em teu lugar, o que faria Jesus? Eu respondo, sem medo de errar. Ele não desistiria nunca. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra rema. Enquanto pregamos esta palavra, eu rogo que o espírito de moderação e ousadia e temor possa encher os corações, possa trazer velhos sonhos que foram deixados pelo caminho, que foram sepultados, de volta. Que aconteça o milagre da ressurreição dos sonhos perdidos e sepultados. Aqueles que estiverem de acordo com a tua vontade, aqueles que forem para o bem, para o sucesso, para a prosperidade desta pessoa, que precisará continuar sonhando e lutando pelos seus sonhos, e de todos aqueles que estiverem à sua volta. E que esta pessoa se torne um agente transformador, e que através desta pessoa, esta nova unção sobre a sua vida, sucesso e prosperidade, todo o ambiente onde ela estiver também seja abençoado. Assim como todos os ambientes onde José esteve.
Seja a tua bênção sobre todos que ouviram esta mensagem. Seja a tua graça sobre todos. Espírito sobre aqueles, ó Deus, que desistiram, que pararam no meio da caminhada. Que essa noite seja uma noite de retorno, de regresso, de reavivamento, de encorajamento. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Seja como José, nunca pare de sonhar. Seja como José, não abra mão da presença do Senhor. Que o Senhor estando com você, não importa onde você estiver, você vai florescer. Forte abraço e até o nosso próximo culto. Deus te abençoe. Sonhador, sonhadora. Que os sonhos de Deus, que jamais vão morrer, possam se cumprir na tua vida. Deus te abençoe.